Aqui é o Anderson do canal Jogando Loterias. Eu venho hoje aqui no vídeo trazer para vocês a análise do concurso 1678 da Loto Fácil e as previsões aí para o 1679, que está acumulado aí em quase 5 milhões de reais, né? Vamos lá então para as dezenas sorteadas do concurso 1678. Foi a dezena 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Foram 11 dezenas repetidas do concurso 1677, sendo elas a 1, a 4, a 5, a 6, a 9, a 14, a 16, a 18, a 19, a 20 e a dezena 22. Foram sorteadas então 4 dezenas entre as ausentes do concurso 1677, sendo elas a 3, a 8, a 23 e a dezena 24. Só para a gente poder frisar um pouco aqui das estatísticas aí das dezenas repetidas, nós temos aqui a maior concentração de resultados entre 8 a 10 dezenas repetidas do concurso anterior, tá? Supera 80% aí das ocorrências de repetições. Se você pegar aí de 7 a 11, praticamente você chega a quase a quase 100% aí das ocorrências, né? 98, 99%. Mas eu sempre tenho sugerido vocês trabalhar com 8 a 10, né? Senão você trabalha com um leque muito grande aí, uma quantidade de jogos muito grande, né? Se você for desdobrar aí com 7 a 11, né? Os naipes então. Naipe 1 foram 6 dezenas, no naipe 2 foram 3 dezenas e no naipe 3 foram 6 dezenas, certo? Saiu fraco de novo esse naipe 2. O ideal aí, a gente tem aqui, para 4 a 7 que a gente tem usado nos nossos jogos aí, que corresponde aí a uma ocorrência de 91%. E ele veio fraco de novo, ele tinha vindo forte no concurso passado e nesse ele veio fraco. Centro do jogo foi a dezena 9, tá lá a ocorrência do centro do jogo, que é a posição 7, né? Tá aqui a explicação aqui nessa tela para vocês, o que é o centro do jogo. Mais pro final vou falar um pouco sobre a questão dessas sugestões que eu dou para início e final do sorteio, para vocês entenderem o porquê. Mas dos naipes está aqui, né? A tendência para esse próximo sorteio, por exemplo, é que a gente tem esse naipe 2 um pouco mais carregado. Lembrando que nesse sorteio a gente teve a terceira linha com apenas uma dezena, né? Só a dezena 14. Continuando aqui, foram também sorteadas 9 pares e 6 ímpares, certo? O ideal sempre é a gente trabalhar com 7 a 9 ímpares, ok? Nos nossos bolões, a gente tem utilizado aí trabalhar com 6 a 9. O padrão de linha foi o 431, 43, conforme eu falei, linha 3 com uma dezena só, certo? A gente não pode falar que não é uma coisa comum, incomum sair uma dezena ou 5 dezenas nas linhas, mas vem acontecendo aí, né, com uma certa frequência aí dos últimos sorteios para cá ter uma dezena na linha ou 5 dezenas numa linha. Padrão de coluna foi o 31452. A gente já deu uma explicação sobre essas questões das colunas aqui, que ter uma coluna com uma dezena e uma com 5 não é algo muito assim fora aí da rotina aí dos sorteios, tá? De forma que a gente tem trabalhado com padrão de coluna de 1 a 5 dezenas aí nos nossos bolões, tá? Certo? Soma do algarismo inicial foi 12. De 11 a 15, né? A gente tem aí acima de 80%, faz horas que vem se mantendo a média de 11 a 15. Soma do final foi 72, um pouquinho acima aí da maior média, que é de 50 a 70. E a soma absoluta aí foi 192. O ideal seria trabalhar com 180 a 210, né, para pegar aí cerca de 60% de sorteios, né? E de 170 a 220 a gente tem 85% das ocorrências aí da Loto Fácil nessa faixa aí de soma da dezena absoluta. Cruz versus quadrante de 4. Na cruz a gente teve 5 dezenas, normalizou a situação aqui desses filtros aqui. Dificilmente eles saíam dessa média que a gente estava trabalhando, pois justamente naquele sorteio nosso, eles simplesmente no concurso 1676 deram errado, né? Principalmente esse do filtro na cruz e do quadrante 1.
né? A cruz veio um monte de dezenas, no quadrante 1 veio 0, se eu não me engano. Tá? Mas todos eles estavam aí dentro da média para esse sorteio 1678. Iniciadas pelo algarismo 1, veio 4 dezenas, né? A maior média está de 5 a 7. Iniciadas pelo algarismo 0, veio 7 dezenas dentro da maior média. E iniciadas pelo algarismo 2, a gente teve 4 dezenas. Outros filtros aqui para análise. No diamante a gente teve 7 dezenas, na pirâmide 5, na escada 5, na moldura 10. E entre a segunda e quarta linha, 8 dezenas. E esses últimos dois filtros, gente, eu considero dos mais importantes assim que a gente tem em termos estratégicos aí na Loto Fácil. Esse da moldura, logicamente o seu espelho no miolo, né? E esse filtro entre a segunda e a quarta linha, né? São bem importantes, tá? Continuando, múltiplos de 3 vieram 5 dezenas. Múltiplos de 4, 5 dezenas. Múltiplos de 5 foram 3 dezenas. Múltiplos de 6 foram 3 dezenas. E os múltiplos de 7 foi uma dezena. Então, tudo normal aqui, né? Dentro dessa média que a gente tem trabalhado. Números primos vieram 4 dezenas. Sequência Fibonacci vieram 4 dezenas. No somente primos vieram 2 dezenas. E no somente Fibonacci uma dezena. Certo? Tudo ok. As dezenas de ciclo agora são 6. São as dezenas 2, 7, 10, 13, 21 e 25. Certo? Pode acontecer, né? De fechar o ciclo no próximo concurso, mas eu diria assim que não é muito provável que isso aconteça. Das repetidas desse concurso, que foram 11, né? 11 dezenas, é bastante dezena. A gente teve aquele grupo ali composto pela 1, 5, 6, 19, 22, aparecendo em 2 concursos, a 4, 16, 18 em 3, a 9 em 8, a 20 em 7 e a 14 em 4. Das ausentes sorteadas, esse primeiro grupo das ausentes não houve nenhuma dezena sorteada, né? Que é aquele grupo das ausentes de 2 concursos ou mais. Nesse outro grupo, a dezena 24, né, apareceu. E no último grupo, a 3, 8 e 23, apareceu também. A explicação aí da origem dessa classificação está lá no rodapé aqui do quadro. Não é muito normal, né, a gente não ter 0 dezenas nesse primeiro grupo aí, mas como houve poucas dezenas sorteadas entre as ausentes, né, aconteceu isso nesse sorteio aí. É mais comum a gente ter nesse grupo aí que está a dezena 24, não tem nenhuma ali. Das ausentes, então, veja que aquele primeiro grupo das ausentes a mais de 2 concursos está bem carregado, né? É composto pela dezena 2, 7, 10, 13, 21 e 25. Então a 2, 7, 21 são as dezenas mais atrasadas em 3 concursos, a 10, 13 e 25 em 2. A 11, 17 em 1, a 12 em 15 em 2, a 11 e 17. Então são aquelas dezenas que aparecem uma vez, né? E não aparecem no outro. Então estavam entre as sorteadas no 1677 e ausente no 1678. E a 12 e a 15 são aquelas que vêm se repetindo e acabam não sendo sorteadas em algum concurso. Então estavam ausentes estavam se repetidas até o concurso 1677 e ausentes no 1678. Das minhas sugestões para o concurso 1678, as repetidas ali eu sugeri utilizar de 4 a 7, vieram 6 dezenas. Das ausentes eu sugeri utilizar de 5 a 7, vieram 4. Então foi aqui, deu uma dezena a mais do que uma dezena menos do que eu tinha sugerido. Das ausentes sorteadas, sugeri de 2 a 5 e vieram 5 dezenas. Dos subgrupos das repetidas, nesse primeiro subgrupo de repetidas, eu sugeri usar de 2 a 4 vieram 3, o outro de 0 a 1 veio 1, e do último grupo de 1 a 13 vieram 2. Estavam todos corretos, então esses subgrupos aqui, essas dicas aqui. Das ausentes, como veio poucas ausentes, era meio que esperado que os subgrupos e também os grupos principais lá não fechassem. Do grupo A, eu sugeri de 1 a 3 e não veio nenhuma. Do grupo B, de 1 a 3 e veio uma. E do grupo C, de 1 a 3 e vieram as 3. Das ausentes sorteadas, desse primeiro grupo, eu sugeri de 1 a 3 e veio uma. E do segundo grupo, eu sugeri de 1 a 3 e vieram as 4 dezenas.
então acabou não fechando esse último subgrupo aí. Fato que a gente poderia chegar no máximo a 14 pontos pelos 3 grupos principais e 14 também pelos 8 subgrupos, né? Se desdobrado ali, as dezenas de acordo com aqueles parâmetros. Das sugestões complementares aqui eu tinha deixado para jogar, sugerido jogar com no mínimo 2 dezenas, essa múltiplo de 4 veio 3. Jogar com pelo menos 3 dezenas iniciadas pelo algarismo 1 e vieram 4. E jogar com pelo menos 2 dezenas múltiplos de 5 e vieram 2. Aqui desse segundo painel de dicas complementares, a primeira dica acabou não se confirmando. Eu sugeri jogar de 3 a 6 pares sorteados e vieram 7 pares sorteados, né? Isso porque houve muitas dezenas repetidas aí e também houve mais dezenas pares do que ímpares, ou seja, o padrão de par ímpar foi 9 par para 6 ímpar. Jogar com uma 3 dessas pares ausentes, a 2, a 8, 10 e 24, veio 2, a 8 e a 24. Das ímpares eu tinha sugerido de jogar de 3 a 6 das ímpares sorteadas e vieram 4 dezenas. E 2 a 5 entre as ímpares ausentes e vieram 2 dezenas. Em relação à frequência das dezenas até o concurso 1677, né, com a frequência, não tem aquele negócio de mais forte, mais fraco, todos os grupos aqui, os parâmetros para esses grupos aqui estavam então fechando aí, corretos, tá? De forma que para esses, né, fortes a fracas aí, dava para se desdobrado, dava para a gente chegar lá nos 15 pontos, se desdobrado, né, todas as possibilidades aí para esses grupos aí. Então vamos lá para as sugestões do concurso 1679. Das repetidas aqui, grupo bem grande, são 11 dezenas, eu sugiro vocês utilizar de 5 a 9 dezenas. Do grupo A, 2 a 4, do grupo B de 1 a 3 e do grupo C, 1 a 3 dezenas. Esses grupos aqui, se vocês acompanharem com quem está mais tempo aqui, vai conseguir entender, eles estão já esclarecidos lá atrás, lá, né? Naqueles painéis das análises das repetidas, das ausentes sorteadas e das ausentes. Das ausentes, escolher de 5 a 7, do grupo A 2 a 5, do B de 0 a 2 e do C de 1 a 2 dezenas. Das ausentes sorteadas, são 4 dezenas, eu sugiro vocês utilizarem de 2 a 4 dezenas, que só é composta somente pelo grupo B ali, né? O grupo A não existe dezenas para análise, pois não houve nenhuma dezena sorteada daquelas que é justamente aquele grupo das ausentes que estão a mais de 2 concursos atrasados. Dicas complementares para o concurso 1679, jogar com pelo menos 2 dezenas dessas da sequência de Fibonacci, 2 dessas múltiplos de 4, 2 dessas dezenas iniciadas pelo algarismo 1. Jogar com 4 a 7 das pares sorteadas, 1 a 3 das pares ausentes, 3 a 6 das ímpares sorteadas e 2 a 5 das ímpares ausentes. Em relação ao par ímpar, é sempre essa que eu sugiro que vocês usarem, tá, gente? Se vocês usarem esses parâmetros aqui para ímpar de 7 a 9, início de sorteio 1, 2, 3, 23, 24, 25, vocês estão trabalhando aí com 80 a 90% aí das ocorrências aí na Loto Fácil, tá? Explicando aqui o que o meu camaradinha Fabiel pediu, por que eu sugiro vocês utilizarem para a posição 1 e para a posição 15. Para a posição 1 a dezena 1, 2 e 3 e para a posição 15 a dezena 25, 24 ou 23. Observe lá, posição 15. Dezena 25 tem 1017 sorteios até o concurso 1678. Para a 24, 411 e a 23, 174 para a posição 15. Para a posição 1, a dezena 1 tem 1014 vezes sorteada. A dezena 2, 418 e a dezena 3, 168. Então você está trabalhando aí com a maior média. Observe aqui, para a posição 1, a dezena 1, 2 e 3 estão presentes aí na posição 1 em 1600 sorteios. Isso aí é 95% dos sorteios. Se você colocar de 1 a 3, você está atingindo aí, está com uma margem de erro bem pequena aí, né? Na posição 5, certo? São mais de 95%
de ocorrências entre a 25, 24 e 23. Sendo que observe lá a posição 1, o número 1 na posição 1 é mais presente, mais de 60% dos sorteios, e o 25 na posição 15 tem mais de 60% de participação nos sorteios da Loto Fácil até o presente momento, tá? Então por isso que eu sempre sugiro vocês utilizar de 1 a 3 e de 23 a 25. Isso vai fazer com que você elimine uma série de jogos. Se você fizer um desdobramento aí a 100% aí na Loto Fácil, você vai pegar a dezena início de sorteio na 8, na 9, na 7, na 6, né? O que é muito raro de acontecer, e é um jogo muito improvável de ser sorteado, a menos que você esteja buscando uma pontuação menor. Nos 15 pontos dificilmente você vai conseguir atingir. Ok, meu camarada Fabiel? Continuando aqui então, análise aqui da frequência das dezenas. A mais frequente é a dezena 20 com 87% de frequência, a gente chama isso de força, eu chamo isso de frequência. E a menos frequente no momento é a dezena 7, tá? Com 33%, a analisar os últimos 15 sorteios aí da Loto Fácil. De forma que é o seguinte, eu sugiro vocês utilizarem esses parâmetros para o próximo sorteio da Loto Fácil. Das mais fortes 1 a 2 dezenas, das médias a fortes 2 a 4, das médias 4 a 7, das médias a fracas 2 a 4 e das fracas 2 a 5 dezenas. Valeu? Nosso bolão então, marcado para o dia 29/6/2018. Até terça-feira estão aceitando aí novos participantes e com as suas cotas, respectivas cotas. E a responsabilidade aí, digamos assim, os responsáveis pela organização são os nossos amigos Marcelo e Gleibson. Está aqui o contato deles. Não perca. Estamos aí bem próximo dos 15 pontos. A gente acredita muito que em breve a gente vai estar comemorando aqui os 15 pontos aqui com o grupo, né? Grupo bastante forte mesmo aí. E é isso, gente, por hoje. Espero que vocês aproveitem as dicas aqui e tenham uma boa sorte no sorteio aí de amanhã da Loto Fácil, né? Que consigam chegar ao tão esperados 15 pontos. Ok? Valeu, gente. Um abração e até a próxima.